Milionário levou para casa uma moça maltratada todos os dias pela família. O que ele fez com ela deixou todos em choque. Imagine só, um homem de 35 anos, dono de uma fortuna construída com suor e terra vermelha, para seu carro, no meio de uma estrada lamacenta e sem pestanejar, carrega nos braços uma garota de 22 anos que mal se aguenta em pé, o rosto inchado de vergões frescos, os olhos vidrados de quem já desistiu de pedir socorro. Ele não era de heróis de novela. Ricardo era daqueles tipos práticos que acordam antes do sol para checar o gado e terminam o dia com um copo de cachaça pura para esquecer o peso das escolhas. Mas ali, naquela tarde chuvosa de setembro, algo estalou dentro dele como um galho seco sob a bota. Entra no carro, menina. Hoje você dorme onde ninguém grita seu nome como se fosse um erro. E foi assim que Cristal, a invisível da família que a tratava como pano de chão usado, cruzou o portão da fazenda Sol Nascente pela primeira vez. O que veio depois? Prepare o coração, porque o que Ricardo fez com ela não foi só salvá-la. Foi reacender uma faísca que incendiou vidas inteiras, culminando num segredo que explodiu como dinamite em poço seco, deixando a vizinhança boquiaberta e 2 corações expostos ao ridículo da vulnerabilidade humana. Cristal acordava todos os dias com o estômago revirado, não de fome, embora isso também doesse, mas de um pavor que se infiltrava nos ossos como umidade no concreto rachado. Aos 22 anos, ela já carregava o peso de uma vida que parecia roteiro ruim de filme B. Uma casa apertada no fim de uma rua sem asfalto, onde o pai, seu Valdir, um ex-mecânico de mãos calejadas e temperamento de pavio curto, transformava o ar em veneno com um simples "por que você ainda está aqui, sua inútil?". Ele não precisava de motivo. O arroz, um pouco passado, virava tapa no ombro. A poeira que entrava pela janela aberta era culpa dela por não limpar o suficiente. Você come minha comida, respira meu ar e nem para isso serve direito. Ele rosnava, os olhos injetados de uma raiva que Cristal nunca entendeu se era dela ou de um mundo que o mastigava vivo. A mãe, Dona Elza, uma mulher encurvada pelo tempo e pela resignação, virava o rosto para o fogão, murmurando algo sobre homens serem assim mesmo, aguenta que passa. Passava? Nunca passava. Os 2 irmãos mais velhos, Marcos e Tiago, tratavam-na como mobília velha. Ignoravam os gritos, riam baixinho quando o pai a empurrava contra a parede por derrubar um copo d'água. E ainda cobravam que ela lavasse as camisas sujas de graxa da oficina deles. Se não faz nada útil, pelo menos limpa isso aqui, Cristal. Ou quer que a gente conte pro pai que você está preguiçando de novo? Era um ciclo vicioso, diário, que a deixava com marcas roxas nas coxas e no espírito, escondidas sob saias longas e sorrisos falsos, que não enganavam nem o espelho. Na escola, que ela largara aos 16 para ajudar em casa, código para absorver os desabafos do pai. Cristal havia sido a garota das últimas carteiras, a que respondia monossílabos e desviava olhares como se fossem socos. Agora, aos 22, trabalhava como faxineira informal em casas da vizinhança, varrendo pisos alheios, enquanto sonhava com um horizonte sem grades invisíveis. Seus poucos momentos de trégua vinham no quintal minúsculo, um retângulo de terra dura onde ela plantava umas mudas de manjericão que murchavam rápido demais, como suas esperanças. Lá sentada num banquinho de madeira podre, ela olhava para o céu e imaginava voar para um lugar onde o bom dia não soasse como armadilha. Mas o chamado sempre vinha: Cristal, onde essa vadia se meteu? Vem fazer o almoço antes que eu perca a paciência. E ela corria, coração na boca, porque demorar significava mais uma camada de dor que se acumulava como casca de árvore ferida. Aquele dia fatídico começou como qualquer outro. O sol escaldante de setembro batendo no telhado de zinco, transformando a casa num forno. Seu Valdir chegara da oficina mais cedo, fedendo a óleo e frustração por um concerto que dera errado.
Cristal preparava o feijão quando ele explodiu por causa de um sal que salpicara a mesa. Você é um estorvo. Por que não some da minha frente? O primeiro tapa veio rápido, acertando o lado do rosto com um estalo que ecoou na cozinha vazia. Dona Elsa fingiu mexer no arroz. Os irmãos trocaram olhares cúmplices no sofá da sala. Cristal mordeu o lábio para não gritar, mas as lágrimas traíram, escorrendo quentes enquanto ela se encolhia no canto. Levanta daí e limpa isso! Ou quer mais? Ele berrou e ela obedeceu, mãos trêmulas esfregando o chão como se pudesse apagar a humilhação junto com a mancha. Horas depois, com o rosto inchado e uma camiseta rasgada no ombro, ela saiu tropeçando pela porta dos fundos. Sem plano, só precisando de ar que não cheirasse a raiva. A estrada de barro, sinuosa entre os eucaliptos, chamava como um chamado mudo. Ela caminhava sem rumo, os chinelos afundando na lama recente de uma garoa da noite anterior, o peito apertado, como se o coração quisesse pular para fora e fugir sozinho. Foi então que o ronco do motor cortou o ar como um trovão baixo. Um Jeep robusto, daqueles que devoram trilhas sem reclamar, surgiu na curva, faróis cortando a penumbra da tarde nublada. Cristal, perdida em pensamentos, atravessou sem olhar, um erro que quase custou tudo. O freio guinchou, pneus derrapando na terra úmida, jogando uma onda de lama que sujou sua saia até os joelhos. Ela congelou, o corpo paralisado como um cervo na mira, o pavor antigo misturando-se ao novo. E se fosse o pai voltando para terminar o que começara? A porta do motorista se abriu com um rangido familiar de metal cansado, e dele desceu Ricardo, alto e largo de ombros, com uma camisa xadrez remendada nas mangas e um chapéu de feltro puído que o protegia do sol inclemente. Aos 35, ele era o tipo de homem que o interior molda a ferro. Pele curtida como couro de selaria, mãos que conheciam o cabo da enxada melhor que o de um copo, e olhos castanhos que viam além da superfície, ou pelo menos era o que diziam os boatos na vila. Viúvo há 5 anos, desde que um acidente de trator levara sua esposa Clara num piscar de olhos, Ricardo vivia na fazenda Sol Nascente como um lobo solitário. Gerenciava terras que rendiam milhões em soja e gado, mas recusava festas, namoros e qualquer laço que cheirasse a fraqueza. Homem como eu não precisa de companhia, só de silêncio. Ele costumava dizer aos peões, mas no fundo, o silêncio era sua prisão autoimposta. Ele se aproximou devagar, as botas chapinhando na poça, o rosto uma máscara de preocupação genuína, misturada a um susto que não disfarçava. Ei, moça, você tá inteira? Meu Deus, quase... A voz dele era grave, rouca como cascalho sob rodas, mas sem o tom agressivo que Cristal associava a homens. Ela ergueu o rosto devagar, e foi aí que ele viu. O inchaço roxo ao redor do olho esquerdo, fresco o suficiente para doer ao toque do ar. O corte no lábio inferior sangrando devagar. A camiseta rasgada, revelando um hematoma recente no ombro. Não era queda de bicicleta, não era acidente de cozinha, era marca de mão humana. E Ricardo, que crescera vendo o pai bater na mãe até ela sumir num hospital sem volta, reconheceu na hora. Seu estômago revirou, uma raiva surda subindo pela espinha. Quem fez isso com você? Ele perguntou, a voz baixando um tom como se temesse assustá-la mais. Cristal piscou. As lágrimas misturando-se à lama no rosto, e pela primeira vez em anos, as palavras saíram sem filtro. Por favor, não me leva de volta. Qualquer lugar menos lá. Ela tremia, não só pelo frio da garoa, que voltava fina e insistente, mas por um pavor que a fazia encolher os ombros, esperando o pior. Um chute, uma ordem, o habitual. Ricardo parou, o mundo ao redor borrando num instante. Ele pensou na fazenda vazia, nas noites em que o eco dos próprios passos o lembrava de tudo que perdera. Pensou na solidão que o corroía como ferrugem em ferro. Pensou, acima de tudo, que deixar aquela garota ali era como jogar lenha num fogo que já consumia inocentes.
Sem mais uma palavra, ele estendeu a mão, grande e calejada, mas gentil, como se tocasse porcelana. Entra no Jeep. Hoje você decide o rumo, mas eu garanto, ninguém mais te toca sem sua permissão. Cristal hesitou, o instinto gritando armadilha, mas o olhar dele, firme, sem pena falsa, só uma determinação quieta, a fez dar o passo. Subiu no banco do passageiro, o cheiro de couro velho e terra úmida, envolvendo-a como um casulo inesperado. Ricardo deu a partida, o motor rugindo baixo, e manobrou o veículo para longe da estrada, rumo à fazenda. No retrovisor, ele viu a silhueta da casa dela se afastando, um ponto escuro contra o céu cinza, e sentiu um aperto no peito que não era só raiva, era o começo de algo maior. Algo que o faria questionar cada muro que erguera ao redor do coração. Enquanto dirigiam em silêncio, Cristal encostou a testa no vidro frio, sussurrando para si mesma. E se isso for real? E se pela primeira vez eu não tiver que pagar pelo ar que respiro? O que ela não sabia era que Ricardo, ao volante, já planejava não só um teto, mas uma revolução quieta. Ensinar-lhe que força não é sobreviver aos tapas, mas erguer-se e dançar na chuva que os provocou. A viagem durou meia hora, que pareceu eterna. O Jeep balançando nos buracos da estradinha secundária que levava à fazenda Sol Nascente. Ricardo quebrava o silêncio com comentários neutros, como: essa chuva vai encharcar o milho, mas o solo agradece. Só para que ela se acostumasse à voz dele, ao espaço sem ameaças. Cristal respondia com monossílabos, os dedos cravados na alça da bolsa improvisada, uma sacola de supermercado com um par de roupas velhas e um pente quebrado. Quando o portão de ferro enferrujado surgiu, ladeado por uma fileira de cibipirunas em flor, ela engoliu em seco. A casa principal era modesta para um milionário, telhado de telhas coloniais, varanda ampla com redes de descanso, um quintal que se estendia até onde a vista alcançava, salpicado de vacas pastando preguiçosas. Não era palácio, mas para Cristal era um mundo alienígena, limpo, espaçoso, sem o fedor de mofo e rancor. Aqui é o meu canto, disse Ricardo, estacionando ao lado de uma picape velha. Você fica no quarto dos fundos, o que tem vista para o pomar. Ninguém entra sem bater, e a chave é sua. Ele desceu, contornou o carro e abriu a porta para ela. Um gesto simples que a fez corar. Ninguém nunca abrira uma porta para ela, literal ou figurativamente. Dona Lourdes, a cozinheira de meia-idade, com curvas generosas e um sotaque nordestino que rolava as consoantes como mel, foi a primeira a recebê-la. Ora, vejam só que surpresa o patrão trouxe. Entra, menina, entra que eu tô assando um bolo de fubá, que é uma delícia para os dias de alma pesada. Lourdes não perguntou nada sobre os machucados. Em vez disso, enfiou uma xícara de café quente nas mãos de Cristal e tagarelou sobre como o último temporal derrubara o pé de limão. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Amanhã a gente planta outro. Cristal sentou à mesa de madeira maciça, o vapor do café subindo como uma promessa de normalidade, e pela primeira vez, em horas, soltou os ombros. Ricardo observava de longe, encostado no batente da porta, o chapéu na mão, pensando em como aquela garota, com seus cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes que pareciam carregar o peso de um oceano, cabia ali como uma peça perdida de quebra-cabeça. Descanse agora, ele disse, a voz baixa. Amanhã a gente conversa sobre o que vem depois. Mas hoje você só respira. Naquela noite, deitada na cama de solteiro com lençóis cheirando a sabão de coco, uma cama de verdade, com colchão macio e travesseiro que não cheirava a suor alheio, Cristal chorou baixinho, não de dor, mas de um alívio que doía mais que os vergões. Do outro lado da casa, Ricardo sentou na varanda com uma garrafa de pinga pela metade, olhando as estrelas que piscavam como cúmplices. Ele riu sozinho, um riso rouco e inesperado. Ricardo, seu idiota, o que você foi arrumar agora? Uma moça machucada e um coração que já estava quietinho. Mas no fundo ele sabia, aquilo não era loucura.
Era o tipo de escolha que separa os vivos dos meros sobreviventes. E enquanto a lua subia alta, os dois, sem saber, já teciam os fios de uma história que misturaria risos inesperados, toques acidentais que acelerariam pulos e uma reviravolta que faria o chão tremer, porque salvar alguém, no fim, salva a si mesmo, de maneiras que ninguém prevê. Amanhã, na fazenda Sol Nascente, amanheceu com um coro de galos que parecia mais afinado que o usual, como se até os bichos sentissem que algo novo pairava no ar. Cristal acordou com o corpo tenso, os músculos ainda esperando o grito que não veio. O quarto, com suas paredes caiadas e uma janela que deixava entrar o cheiro doce das laranjeiras, parecia um sonho que ela não merecia. Ela se levantou devagar, os pés descalços, sentindo o frio do piso de cerâmica, e espiou pela porta entreaberta. Na cozinha, Dona Lourdes cantarolava uma moda de viola enquanto mexia uma panela de mingau, o aroma de canela invadindo o corredor como um convite. "Bom dia, menina. Dormiu bem ou tá com cara de quem sonhou com boi brabo?" brincou Lourdes, apontando uma colher de pau com um sorriso largo. Cristal conseguiu um meio sorriso, tímido, mas verdadeiro, e sentou à mesa, ainda segurando a chave do quarto como se fosse um talismã. Ricardo apareceu logo depois, a camisa xadrez dobrada nos cotovelos, o cabelo úmido de um banho rápido após checar o curral. "Bom dia, Cristal. Vamos comer e conversar. Aqui ninguém trabalha de barriga vazia", disse, puxando uma cadeira com uma naturalidade que a fez relaxar um pouco. O café da manhã era simples, mas para ela, um banquete. Pão caseiro, queijo fresco, um prato de mamão fatiado que brilhava sob a luz da manhã. Enquanto comia, Cristal notava cada detalhe, a textura do pão, o som da colher de Lourdes batendo na panela, o jeito como Ricardo cortava o mamão com precisão, como se cada gesto tivesse sido ensaiado. Era tudo tão normal, e isso a aterrorizava. Normalidade para ela era o silêncio antes da tempestade, o instante antes de um tapa ou de uma bronca. Mas ali, naquela mesa, ninguém levantava a voz. Ninguém a olhava como se ela fosse um erro. "Então, Cristal", começou Ricardo limpando a boca com um guardanapo de pano, "aqui na fazenda a gente vive do que a terra dá, mas também do que a gente faz com as mãos. Eu pensei que você podia ajudar com as tarefas leves, tipo cuidar do galinheiro, regar a horta. Nada pesado, só para você se ocupar enquanto decide o que quer para o futuro. E se quiser, pode estudar. Tem uma escola comunitária na vila, não é longe. O que acha?" Ele falou com calma, os olhos fixos nos dela, não como quem manda, mas como quem oferece uma ponte para atravessar um rio. Cristal engoliu o pedaço de pão, o coração batendo rápido. Estudar. Era algo que ela enterrara junto com os cadernos que o pai rasgara anos atrás, dizendo que escola não enche barriga. "Eu não sei se consigo. Faz tempo que não pego num livro", murmurou, as mãos apertando a xícara quente. Ricardo deu de ombros, um gesto que misturava leveza e teimosia. "Não tem que saber tudo de uma vez. Aqui ninguém te apressa. E se derrubar um ovo ou molhar a horta demais, ninguém vai te comer viva por isso." Ele riu, um som rouco que fez Lourdes soltar uma gargalhada na pia. "Menina, se o patrão tá dizendo acredita, ele já derrubou um balde de leite inteiro e só xingou o vento por ter atrapalhado o equilíbrio." Cristal riu baixo, quase sem querer, e o som saiu tão estranho para ela mesma que cobriu a boca com a mão, envergonhada. Ricardo percebeu e, sem dizer nada, empurrou o prato de mamão para ela. "Camais. Fruta faz bem para a alma." Os dias seguintes foram uma dança cautelosa de adaptação. Cristal começou pelo galinheiro, um espaço barulhento onde as galinhas ciscavam com uma energia que a fazia rir sozinha. No primeiro dia, uma galinha marrom, que Lourdes chamava de Dona Fifi, bicou seu tênis velho, arrancando uma risada que Cristal não sabia que ainda guardava. "Essa daí é a rainha do terreiro, cuidado com ela", gritou Lourdes da varanda, e Cristal, segurando um ovo com tanto cuidado que parecia uma joia, sentiu algo leve no peito, como se o peso do passado tivesse tirado um dia de folga.
Na horta, ela aprendeu com o velho Zé, um peão de pele enrugada e piadas ruins, a diferença entre regar e afogar as plantas. Olha, menina, a planta é igual gente, precisa de carinho, mas não de exagero, disse ele, enquanto mostrava como arrancar ervas daninhas sem machucar as raízes do coentro. Cristal absorvia tudo, não porque queria impressionar, mas porque cada tarefa era uma prova de que ela podia ser mais do que um saco de pancadas. Ricardo observava de longe, às vezes parado na sombra de um jambeiro, o chapéu inclinado para esconder o olhar. Ele notava como Cristal se movia com cuidado, como se cada passo fosse uma pergunta. Posso mesmo estar aqui? Ele não a pressionava, mas deixava bilhetes na mesa da cozinha. Os tomates precisam de mais água hoje. Ou, Dona Fifi gosta de milho, joga um pouco para ela. Sempre com uma letra firme e um tom que não exigia, só sugeria. Uma tarde, enquanto Cristal varria o terreiro, Ricardo passou carregando um saco de ração e parou ao lado dela. Você já pensou no que gosta de fazer? Além de correr das galinhas, claro, disse com um meio sorriso que fez as rugas ao redor dos olhos se aprofundarem. Ela riu, um som curto, mas espontâneo, e deu de ombros. Eu não sei. Nunca tive tempo para pensar nisso. Só sei que gosto de estar aqui. É quieto. Bom. Ele assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia, e jogou o saco no ombro. Então tá, a gente descobre o resto com calma, mas a paz da fazenda não era espelhada na vila. As línguas já começavam a se mexer como cobras saindo de tocas após a chuva. No mercadinho da esquina, onde o cheiro de pão amanhecido disputava espaço com o de café ralo, as conversas ganhavam vida. Viu que o Ricardo levou uma menina para a fazenda? Novinha, coitada. Dizem que apanhava em casa, disse uma dona de casa, enquanto pesava feijão. É, mas homem rico não faz caridade à toa, né? Sei não, isso tá com cara de coisa estranha, retrucou outra, com um olhar malicioso que disfarçava a inveja. A notícia corria como fogo em capim seco. E no centro disso tudo estava Mariana, a cunhada de Ricardo, irmã da falecida Clara. Aos 38 anos, Mariana era uma mulher de beleza fria, com cabelos loiros, sempre presos num coque perfeito, e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela nunca aceitara a riqueza de Ricardo, achando que parte da fazenda deveria ser dela por direito, já que Clara era a alma daquele lugar. A chegada de Cristal para Mariana era uma afronta pessoal, um intruso roubando o espaço que ela cobiçava. Mariana apareceu na fazenda numa tarde abafada, trazendo um cesto de laranjas como pretexto. Trouxe isso para o Ricardo, ele sempre gostou de suco natural, disse, com uma doçura que pingava falsidade. Cristal, que regava a horta, sentiu o olhar dela como uma faca afiada. Você é a tal da Cristal, né? Tão novinha e já morando com um homem feito. O povo tá falando, sabia? As palavras saíram com um tom de quem joga uma pedra e espera o barulho. Cristal congelou, a mangueira tremendo na mão, mas antes que pudesse responder, Ricardo surgiu do celeiro, a voz cortante como facão. Mariana, se veio trazer laranja, deixa na cozinha. Se veio trazer fofoca, a estrada tá livre para voltar. Mariana riu, um som seco, e saiu sem dizer mais nada, mas o veneno já estava plantado. Naquela noite, Cristal não dormiu. Sentada na beira da cama, com a chave do quarto na mão, ela pensava nas palavras de Mariana, no olhar desconfiado das mulheres no mercado, na possibilidade de que tudo aquilo, a paz, o teto, a chance de ser alguém, pudesse desmoronar por causa de línguas que não conheciam sua história. Mas então, pela janela, viu Ricardo na varanda, acendendo um cigarro que ele raramente fumava, o rosto iluminado pelo brilho laranja da chama. Ele parecia pensativo, quase vulnerável, e isso a fez lembrar de algo que Lourdes dissera mais cedo, enquanto assavam um bolo. O patrão é duro como pedra, mas tem coração de manteiga. Ele não trouxe você aqui por pena, menina. Ele viu algo em você que nem você mesma vê ainda. Cristal pegou um caderno velho que Ricardo deixara no quarto, com páginas em branco e um lápis gasto ao lado.
Escreveu uma frase, a letra trêmula, mas firme. Hoje eu ri com uma galinha e chorei por um boato. Mas pela primeira vez, sinto que posso escolher o que me define. Ela fechou o caderno e, pela primeira vez em anos, dormiu sem esperar o pior. Enquanto isso, na vila, Mariana tomava café com um grupo de vizinhas, o tom baixo, conspiratório. Uma menina de 22 anos, sozinha com um viúvo rico. Isso não é história de caridade, é história de interesse. E se ele está se aproveitando dela, alguém precisa fazer algo, né? As palavras caíam como brasas e o fogo começava a se espalhar. O que ninguém sabia era que na fazenda uma faísca diferente se acendia. Um olhar trocado entre Ricardo e Cristal, enquanto consertavam uma cerca. Um toque acidental que fez os dois rirem nervosos. Um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Algo crescia ali, frágil, mas vivo, e o mundo lá fora não estava pronto para entender ou perdoar. O sol já escaldava a fazenda Sol Nascente quando Cristal acordou. O cheiro de café fresco invadindo o quarto como um lembrete de que a vida ali seguia, apesar dos murmúrios da vila. Ela se levantou, vestiu uma camiseta azul desbotada e ajeitou o cabelo num rabo de cavalo frouxo, ainda sentindo o peso do comentário de Mariana no dia anterior. Na cozinha, Dona Lourdes mexia uma panela de feijão com um sorriso que parecia desafiar qualquer problema. Menina, hoje tem bolo de milho com goiabada derretida, aquele que faz a gente esquecer até nome de parente chato. Pega um prato e vem, nos disse apontando a mesa farta. Cristal sentou, mas seu olhar vagava para a janela, onde o céu limpo contrastava com a tempestade que crescia dentro dela. Ricardo entrou logo depois, as botas sujas de terra vermelha, o chapéu pendurado no cinto. Ele percebeu a sombra nos olhos dela na hora. "Tá tudo bem?" perguntou, servindo-se de café. Ela hesitou, mordendo o lábio, mas assentiu. "Tô só pensando." Ele não insistiu, mas ficou por perto, cortando um pedaço de bolo com uma lentidão que parecia dar espaço para ela falar, se quisesse. A rotina da fazenda era um bálsamo, mas também um espelho. Cada tarefa simples, coletar ovos, regar as mudas de manjericão que ela replantara com Zé, varrer o terreiro, fazia Cristal confrontar o vazio de quem nunca teve chance de sonhar. Ela gostava do ritmo da fazenda, da previsibilidade dos galos cantando às 5 da manhã, do som das vacas voltando do pasto, do jeito como Lourdes contava histórias exageradas sobre sua juventude no sertão, sempre com uma risada que fazia as panelas vibrarem. Mas havia momentos em que o silêncio a pegava desprevenida e o eco das palavras de Mariana voltava. Tão novinha e já morando com um homem feito. "O povo tá falando, sabia?" Cristal sentia o peso daqueles olhares que ainda não enfrentara, mas que já imaginava. Olhares de julgamento, de pena misturada com desconfiança, como se ela fosse uma peça fora do lugar, num quebra-cabeça que ninguém entendia. Naquela tarde, enquanto ajudava Zé a separar grãos de milho para o plantio, Cristal deixou escapar um suspiro mais alto que o normal. O velho peão, com seu boné torto e um cigarro de palha apagado na boca, olhou para ela com um olho semicerrado. "Tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas, menina. Desembucha, que aqui o vento leva embora o que não presta." Ela riu, surpresa com a leveza dele, e acabou contando sobre a visita de Mariana, as palavras cortantes, o medo de ser um peso para Ricardo. Zé coçou a barba rala, pensativo. "Olha, Cristal, o povo fala porque a língua é de graça, mas o Ricardo, ele não é de fazer coisas sem pensar. Se ele te trouxe para cá, é porque viu em você o que eu vejo agora. Uma menina que não desiste, mesmo com o diabo soprando no cangote. Deixa a vila falar. Eles cansam quando não tiver mais suco para espremer." As palavras dele, ditas com a calma de quem já viu o mundo dar voltas, fizeram Cristal sentir um calor no peito, como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Foi no fim da tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja e dourado, que Ricardo apareceu com uma ideia que mudaria o ritmo dos dias.
Ele encontrou Cristal no pomar, onde ela colhia laranjas com uma concentração quase infantil, equilibrando-as numa cesta de palha. "Tá ficando boa nisso", disse ele, encostando-se numa árvore, o tom leve, mas com um brilho nos olhos que denunciava algo mais. "Que tal se a gente começasse a fazer suco para vender na feira da vila? As laranjas estão sobrando e você já conhece o jeito da horta. Pode ser um jeito de você ter seu próprio dinheiro, fazer o que gosta." Cristal parou, a cesta quase caindo das mãos. "Eu? Vender suco? Mas eu não sei. Nunca fiz nada assim." Ricardo deu um passo à frente, o cheiro de terra e suor misturando-se ao das laranjas. "E quem disse que precisa saber tudo de uma vez? Eu te ensino a parte do negócio, Lourdes te ajuda com as receitas. O resto é só coragem. Isso eu sei que você tem de sobra." A ideia a pegou desprevenida, mas acendeu algo nela, uma faísca de propósito, de ser mais do que uma sobrevivente. Naquela noite, na cozinha, Lourdes e Cristal fizeram o primeiro teste. Espremeram uma dúzia de laranjas, misturaram com um toque de hortelã da horta e um punhado de açúcar mascavo. Quando Ricardo provou, levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa exagerada. "Nossa, moça, isso tá melhor que o café da Lourdes. Não conta pra ela, senão ela me bota pra dormir com as galinhas." Lourdes deu um tapa brincalhão no ombro dele e os três riram juntos. Um som que encheu a cozinha de uma leveza que Cristal não conhecia. Ela sentiu o rosto esquentar, não só pelo elogio, mas pelo jeito como Ricardo a olhava, não como uma vítima, mas como alguém capaz, alguém que pertencia. Quando ele passou por ela para pegar mais um copo, o braço roçou no dela. Um toque acidental que fez os dois se olharem por um segundo a mais que o necessário. Cristal desviou o olhar, o coração disparado, e fingiu ajustar a jarra, mas o calor daquele instante ficou grudado na pele. A feira da vila, no sábado seguinte, foi o batismo de fogo de Cristal. A barraca improvisada, com uma toalha xadrez e jarras de suco brilhando sob o sol, parecia pequena diante das outras, cheias de frutas, pães e artesanatos. Ricardo ficou ao lado dela, ajudando a montar tudo, enquanto Lourdes gritava para os passantes: "Suco de laranja com hortelã, feito com amor e mãozinha de anjo. Vem provar." Cristal, nervosa, servia os copos com mãos trêmulas, mas cada "nossa, que delícia!" que ouvia era como um tijolo a menos no muro de insegurança que carregava. Um menino de uns 10 anos, com o rosto sujo de terra, voltou 3 vezes com moedas amassadas, dizendo que era o melhor suco da vida. Cristal riu, entregando um copo de graça na 3ª vez, e o menino saiu correndo gritando: "Tia, você é massa!" Ricardo, que descarregava mais laranjas do Jeep, viu a cena e piscou para ela, um gesto tão simples que a fez corar até a nuca. Mas nem tudo era leveza. No meio da feira, Mariana apareceu, o coque impecável e um vestido florido que gritava inocência calculada. Ela parou na barraca, pegou um copo de suco e tomou um gole lento, o olhar fixo em Cristal. Até que não tá ruim." "Mas, Ricardo, você acha mesmo que ela combina com isso? Feira, suco, fazenda. Não é muito para uma menina que veio de onde veio?" O tom era doce, mas cortante, e Cristal sentiu o estômago apertar. Antes que ela pudesse responder, Ricardo se colocou entre as duas, a voz firme como pedra. "Mariana, se não gosta do suco é só devolver. Mas se veio para falar besteira, já sabe onde fica a saída." Mariana riu, jogando o cabelo para trás, mas seus olhos faiscavam raiva. "Calma, cunhado, só vim prestigiar. Mas o povo tá de olho, sabia? Uma menina nova, um viúvo solitário. Histórias assim não acabam bem." Ela virou as costas e sumiu na multidão, deixando um silêncio pesado. No caminho de volta no Jeep, Cristal ficou quieta, os dedos brincando com a alça da bolsa. Ricardo, sentindo o clima, parou o carro na beira da estrada, onde o capim alto balançava com o vento. "Não deixa ela te apagar, Cristal. O que ela fala é só barulho. Você está construindo algo seu, algo de verdade. Ninguém pode tirar isso." Ela olhou para ele, os olhos verdes brilhando com lágrimas que não caíam. "E se ela tiver razão?
E se eu não for boa o suficiente para isso? Para você, para a fazenda, para nada? Ricardo respirou fundo, o rosto suavizando. Você já é mais do que suficiente. Sabe por quê? Porque você está aqui tentando, mesmo com o mundo te dizendo para parar. Isso é mais coragem do que a maioria tem. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o ombro dela, um gesto que era ao mesmo tempo apoio e promessa. Cristal sentiu o calor da mão dele, firme e gentil, e pela primeira vez não desviou o olhar. O silêncio entre eles vibrou, como se o ar carregasse uma eletricidade que nenhum dos dois queria nomear. Naquela noite, no caderno, Cristal escreveu: Hoje eu servi suco e recebi sorrisos, mas também ouvi veneno. Talvez a vida seja isso, equilibrar o doce com o amargo, e até aprender a gostar do gosto. Ela fechou o caderno e olhou pela janela, onde a luz da varanda desenhava a silhueta de Ricardo, sentado com uma caneca de café, perdido em pensamentos. Algo crescia entre eles, lento, mas impossível de ignorar. Um laço feito de cuidado, risadas roubadas e olhares que diziam mais do que as palavras ousavam. Mas na vila, o veneno de Mariana fermentava, e uma sombra maior se formava, pronta para testar a força daquele laço antes que ele pudesse florescer. A fazenda Sol Nascente parecia acordar com uma energia diferente naquela manhã. O céu estava de um azul tão limpo que parecia pintado, e o cheiro de capim molhado pelo orvalho misturava-se ao aroma de pão quente que vinha da cozinha de Dona Lourdes. Cristal, agora mais acostumada ao ritmo da fazenda, levantou cedo e já estava no galinheiro, rindo enquanto tentava convencer Dona Fifi, a galinha teimosa, a não roubar o milho dos outros. Você é uma rainha, mas não precisa ser tão mandona, e disse, jogando um punhado de grãos para distraí-la. O som do riso dela ecoava pelo terreiro, algo que Ricardo, ao passar com um balde de ração, notou com um sorriso discreto. Ele não disse nada, mas parou por um instante fingindo ajustar o chapéu só para ouvir aquele som um pouco mais. Era como se a fazenda, aos poucos, estivesse ganhando uma nova trilha sonora. Uma que não era feita só de mugidos e galos, mas de uma leveza que ele não sentia desde os dias com Clara, na cozinha, enquanto Cristal ajudava Lourdes a descascar batatas. A conversa fluiu com a naturalidade de quem já se entende sem esforço. Menina, você viu como o patrão tá mais leve? Outro dia, ele até cantou uma moda antiga enquanto consertava a cerca. Eu disse que era culpa do teu suco de laranja, brincou Lourdes, piscando um olho. Cristal corou, cortando a batata com mais força do que precisava. Para com isso, Dona Lourdes. Ele só tá sendo gentil. Lourdes riu alto, batendo a mão no avental. Gentil, minha filha. Homem não olha para alguém como ele olha para você por ser só gentil. Mas vai com calma, que ele é devagar como carroça em ladeira. Cristal riu, mas por dentro sentiu um calor diferente, uma mistura de esperança e medo. Ela gostava dos momentos com Ricardo. O jeito como ele explicava as coisas com paciência, como ria das próprias piadas ruins, como parecia sempre saber quando ela precisava de silêncio ou de uma palavra. Mas o peso das fofocas da vila ainda a fazia hesitar. E se aquilo tudo fosse só um castelo de areia, pronto para desmoronar com a primeira onda? Ricardo, por sua vez, sentia o mesmo conflito, mas guardava para si. Ele sabia que Cristal era jovem, que carregava feridas que ele só podia imaginar e que qualquer passo errado poderia machucá-la mais. Ainda assim, não conseguia ignorar o jeito como ela o fazia rir sem esforço. Como o rosto dela se iluminava quando conseguia algo novo, como na semana passada, quando plantou uma fileira inteira de alface sem ajuda e ficou olhando as mudas como se fossem troféus. Ele queria protegê-la, mas também queria estar perto. E essa linha tênue o deixava acordado à noite, fumando na varanda, pensando em como a vida gosta de complicar o que parece simples, naquela tarde, enquanto Cristal arrumava a barraca de suco para a próxima feira. Ricardo apareceu com um presente inesperado, um caderno novo, de capa dura, com um lápis preso na espiral.
Você está escrevendo tanto naquele caderno velho que achei que merecia um upgrade, disse, com um tom casual que não escondia o cuidado. Cristal pegou o caderno, os dedos traçando a capa lisa, e sorriu. Um sorriso tão aberto que fez Ricardo desviar o olhar, meio sem graça. Obrigada, Ricardo. Eu nunca tive nada tão bonito assim. Ele deu de ombros, coçando a nuca. É só um caderno, Cristal. Mas escreve o que te faz feliz, tá? Às vezes, botar no papel ajuda a enxergar melhor. Ela assentiu, segurando o caderno contra o peito como se fosse um pedaço de si mesma que acabara de encontrar. O momento foi interrompido pelo som de pneus no cascalho. Um carro velho com pintura descascada parou no portão. Era seu Valdir, o pai de Cristal, com a mesma camisa amassada e o olhar carregado de sempre. Ricardo viu primeiro e instintivamente se colocou na frente de Cristal, como um escudo. Fica aí, murmurou para ela antes de caminhar até o portão. Valdir desceu do carro, uma garrafa de cerveja na mão, o rosto vermelho de sol e raiva. Cadê a minha filha, Ricardo? Tô sabendo que você roubou ela de mim, seu playboy de fazenda. A voz dele era alta, arrastada, e o cheiro de álcool chegava antes dele. Ricardo manteve a calma, mas os punhos cerrados denunciavam o esforço. Ninguém roubou ninguém, Valdir. Cristal tá aqui porque quis. E aqui ela fica, se for o que ela quer. Valdir riu, um som áspero que fez Cristal tremer atrás de Ricardo. Ela é minha filha, não sua empregadinha de luxo. Me dá ela agora, ou eu boto a boca no mundo. Cristal sentiu o velho pavor subir pela espinha, mas algo novo veio junto. Uma raiva quieta, uma força que ela não sabia que tinha. Ela deu um passo à frente, as mãos tremendo, mas a voz firme. Eu não volto, pai. Não hoje, não nunca. Você teve anos para me tratar como filha, mas escolheu me tratar como lixo. Aqui eu sou alguém e você não vai tirar isso de mim. Valdir arregalou os olhos, como se não reconhecesse a filha que sempre se encolhia. Ele deu um passo, apontando a garrafa, mas Ricardo foi mais rápido, bloqueando o caminho. Você ouviu ela, Valdir? Sai da minha terra e é bom que seja rápido. O tom de Ricardo era baixo, mas cortava como faca. Valdir hesitou, olhou para os dois, cuspiu no chão e voltou para o carro, gritando enquanto acelerava. Vocês vão se arrepender, seus ingratos. O silêncio que ficou era pesado, mas Cristal não chorou. Em vez disso, agarrou o caderno com mais força e olhou para Ricardo, que ainda encarava a estrada, o rosto tenso. Desculpa por isso, ela disse quase num sussurro. Ele virou para ela, os olhos suavizando. Não tem por que se desculpar, Cristal. Você enfrentou ele. Isso não é pouca coisa. Ele colocou a mão no ombro dela, um toque leve, mas que parecia carregar o peso de uma promessa. Você está segura aqui. Eu prometo, ela assentiu, o coração batendo rápido, não só pelo confronto, mas pelo jeito como ele a olhava, como se acreditasse nela de verdade. Naquela noite, enquanto a fazenda dormia, Cristal abriu o caderno novo e escreveu com letras cuidadosas. Hoje eu disse não pro meu pai. E pela primeira vez, senti que minha voz é mais alta que o medo. Mas o que me assusta agora é outra coisa. O jeito como o Ricardo me faz querer ser mais, querer mais, até de mim mesma. Ela fechou o caderno e olhou para a janela, onde a luz da varanda ainda brilhava. Do lado de fora, Ricardo fumava outro cigarro, pensando no que acabara de acontecer e no que ele mesmo estava começando a sentir. Ele sabia que proteger Cristal era mais do que um gesto de bondade. Era um caminho sem volta. E o coração dele, que ele jurava estar trancado desde Clara, começava a ranger como uma porta velha querendo se abrir. Mas a vila não dormia. Mariana, sentada na varanda de sua casa, tomava chá com um sorriso frio, ouvindo as fofocas que Valdir espalhava no bar da esquina. Ele tá com a minha filha, aquele milionário metido. Mas isso não fica assim, Valdir rosnava, e Mariana anotava mentalmente cada palavra, planejando seu próximo movimento. Ela sabia que uma fagulha podia incendiar tudo, e estava pronta para acender o fósforo. Enquanto isso, na fazenda, Cristal e Ricardo, sem saber,
Dançavam no limiar de algo maior, um sentimento que crescia em silêncio, mas que o mundo lá fora estava determinado a destruir antes mesmo de nascer. Os dias após o confronto com Valdir trouxeram uma calma tensa à fazenda Sol Nascente. O ar parecia mais pesado, como se as palavras cuspidas por ele ainda pairassem, esperando uma brecha para se infiltrar. Cristal mergulhou nas tarefas da fazenda com uma determinação silenciosa, como se cada ovo coletado ou muda regada fosse uma forma de provar, para si mesma, para Ricardo, para o mundo, que ela pertencia ali. O suco de laranja com hortelã agora era um sucesso na feira, e os clientes já perguntavam por ela, chamando-a de a menina do suco, com sorrisos que aqueciam o peito. Mas no fundo, ela ainda carregava o eco da voz de Valdir e o veneno de Mariana, que pareciam crescer como ervas daninhas na vila. Ricardo, por sua vez, estava mais atento que nunca. Ele reforçou a cerca do portão principal, trocou a tranca por uma mais robusta e pediu a Zé para ficar de olho em qualquer carro estranho rondando a estrada. Não é paranoia, Zé, é só cuidado. Aquela menina não vai passar por mais nada que não mereça, disse ele, enquanto martelava um prego com mais força que o necessário. Zé, com sua sabedoria de velho do interior, apenas assentiu, mascando um pedaço de capim. Patrão, tu tá cuidando dela como se fosse família. Ou mais que isso, né? Ricardo lançou um olhar cortante, mas não respondeu, voltando ao trabalho com uma energia que traía seus pensamentos. Ele sabia que Zé estava certo. Cada dia ao lado de Cristal, vendo-a rir com Dona Fifi, anotar ideias no caderno novo, ou simplesmente sentar na varanda com um copo de suco, olhando o pôr do sol, fazia algo dentro dele se desfazer, como se o gelo que formara após a morte de Clara estivesse derretendo, gota a gota. Uma tarde, enquanto Cristal ajudava Lourdes a fazer geleia de goiaba, a cozinheira deixou escapar uma história que mudou o tom da conversa. Sabe, menina, o Ricardo não era assim tão fechado antes. Quando a Clara estava viva, ele ria como criança, fazia até dancinha na chuva para ela sorrir. Mas depois que ela se foi, ele trancou o coração e jogou a chave no poço. Até você chegar, eu nunca mais vi ele sorrir de verdade. Cristal parou, a colher de pau suspensa no ar, o rosto quente. Ele só está sendo bom, Dona Lourdes. Não é por mim. Lourdes riu, balançando a cabeça. Menina, você pode enganar o espelho, mas não engana uma velha como eu. Ele olha para você como quem vê um pedaço de céu depois de anos de nuvem. E você não me diz que não sente um friozinho quando ele está por perto. Cristal desviou o olhar, mexendo a geleia com uma concentração exagerada. Mas o silêncio dela falou mais alto que qualquer resposta. Naquela noite, Ricardo chamou Cristal para a varanda, onde uma brisa fresca balançava as redes. Ele segurava 2 copos de suco. Seu melhor lote até agora, disse com um sorriso torto. Sentaram-se lado a lado, o silêncio confortável, interrompido só pelo coachar dos sapos ao longe. Cristal, eu estava pensando. A escola comunitária está com vagas para um curso noturno. Matemática, português, até umas aulas de administração. Pode te ajudar com o negócio do suco. Quem sabe até algo maior no futuro. O que acha? Ela olhou para ele, surpresa, o caderno novo apertado contra o peito. Você acha que eu consigo? Eu larguei a escola tão cedo, Ricardo. Ele inclinou a cabeça, os olhos firmes. Você já enfrentou coisa pior que um livro, Cristal. E olha onde está agora. Fazendo o suco que o povo briga para comprar, cuidando da horta como se fosse sua. Eu aposto em você. O jeito como ele disse, eu aposto em você, fez o coração dela disparar. E por um instante ela quis estender a mão, tocar a dele, mas o medo, sempre o medo, a segurou. Enquanto isso, na vila, o plano de Mariana ganhava forma. Ela se encontrou com Valdir no bar do seu Zeca. Um lugar onde o cheiro de pinga barata se misturava ao de fritura velha. Valdir, já meio bêbado, batia na mesa, repetindo a mesma ladainha. Minha filha com aquele cara. Ele tá usando ela, Mariana. Eu sei. Mariana, com seu sorriso calculado, jogava lenha na fogueira. Calma, Valdir. O povo tá começando a falar, e eu sei como fazer eles escutarem.
Se o Ricardo acha que pode brincar de Salvador sem pagar o preço, está muito enganado. Ela já havia espalhado rumores pela vila, que Cristal era uma aproveitadora, que Ricardo estava encantado por uma menina jovem demais, que a fazenda estava virando casa de favor. As fofocas corriam como água em enxurrada e logo chegaram ao padre da igrejinha local, que franziu o senho, e à dona do mercadinho, que começou a olhar torto para o suco de Cristal na feira. O estopim veio numa manhã de domingo, quando a vila inteira parecia pulsar com a notícia de que Valdir planejava resgatar a filha à força. Ele apareceu na fazenda com 2 amigos, todos com o mesmo ar de quem mistura raiva com cachaça. Ricardo estava no curral quando ouviu o barulho do motor e os gritos. Cristal, sai daí agora, sua ingrata. Não vou deixar você sujar meu nome. Cristal, que arrumava a barraca do suco no quintal, congelou, o velho pavor voltando como uma onda. Mas antes que Valdir pudesse avançar, Ricardo surgiu, o facão de trabalho ainda na cintura, os olhos faiscando como brasas. Você tá na minha terra, Valdir. E aqui quem grita não manda. Sai agora, ou eu chamo a polícia e mostro as marcas que você deixou na sua filha. Valdir riu, mas havia um tremor na voz. Você acha que é herói, Ricardo? Todo mundo sabe que você tá com ela por outros motivos. A vila inteira tá falando. Foi então que Cristal deu um passo à frente, o caderno na mão como se fosse uma arma. Chega, pai. Você não me quer de volta porque me ama. Você me quer porque não suporta me ver livre. Mas eu não sou mais sua para mandar. A voz dela tremia, mas não quebrava, e cada palavra parecia tirar um peso dos ombros. Valdir abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os amigos dele, constrangidos, começaram a recuar. Ricardo ficou ao lado de Cristal, sem tocar nela, mas sua presença era como uma muralha. Você ouviu sua filha, Valdir. Acabou. Valdir cuspiu no chão, murmurou algo incompreensível e voltou para o carro, os pneus derrapando na pressa de sumir. A vila explodiu em fofocas depois disso. Mariana, furiosa com a derrota de Valdir, tentou dobrar a aposta, espalhando que Cristal havia enfeitiçado Ricardo, mas o tiro saiu pela culatra. As pessoas que provavam o suco de Cristal, que viam o cuidado dela na feira, começaram a questionar. Se ela é tão ruim, por que trabalha tanto? Porque o Ricardo tá mais leve com ela por perto. Dona Lourdes, que não tinha papas na língua, foi ao mercadinho e enfrentou as fofoqueiras de frente. Querem falar? Então falem de quem bate na filha e acha bonito. Deixem a menina em paz, que ela tá florescendo onde plantaram espinhos. Aos poucos, os murmúrios mudaram de tom, e Cristal começou a ser vista não como uma intrusa, mas como uma sobrevivente que encontrara um lar. Naquela noite, na varanda, Ricardo e Cristal sentaram-se juntos, o silêncio mais leve que nunca. Ela abriu o caderno e leu em voz alta o que escrevera. Hoje eu enfrentei meu pai de novo e não desmoronei. Mas o que me fez forte foi saber que não tô sozinha. Ricardo, você me deu mais que um teto, me deu coragem para ser eu mesma. Ele olhou para ela, os olhos brilhando sob a luz da lua, e pela primeira vez não se segurou. Pegou a mão dela, os dedos calejados envolvendo os dela com cuidado. Cristal, eu não te dei nada que você já não tivesse. Só te mostrei onde estava guardado. Ela sorriu, lágrimas escorrendo, mas não de dor. Pela primeira vez, eram de alívio, de esperança, de algo que parecia amor, mas que nenhum dos dois ousava nomear. A vila ainda falaria, Mariana ainda tentaria suas jogadas, mas algo havia mudado. Cristal não era mais a menina invisível e Ricardo não era mais o viúvo preso ao passado. Juntos, eles eram uma promessa, de cura, de luta, de um futuro que pela primeira vez parecia possível. E no caderno Cristal escreveu, hoje ele segurou minha mão, e eu não senti medo. Só senti que talvez o lar não seja um lugar, mas uma pessoa. A fazenda Sol Nascente acordou sob um céu encoberto, com nuvens pesadas que pareciam refletir o peso que Cristal ainda sentia, mesmo após o confronto com Valdir.
A vitória de ter enfrentado o pai a deixara mais forte, mas também exposta, como se cada passo dado na fazenda fosse um desafio ao destino. Na cozinha, Dona Lourdes tentava aliviar o clima, mexendo uma panela de feijão com um entusiasmo exagerado. Menina, hoje vou te ensinar a fazer um pão de queijo que faz até passarinho parar de cantar para comer, Pur disse, jogando um punhado de polvilho na tigela. Cristal sorriu, mas seus olhos vagavam para a janela, onde o cinza do céu parecia um aviso de que a paz era frágil. Ricardo, que passara a manhã checando o gado com Zé, voltou com as botas cobertas de lama e um ar preocupado. Ele notara um carro estranho rondando a estrada na noite anterior, e embora não tivesse certeza, o instinto dizia que Valdir ou Mariana estavam tramando algo. Sentou-se à mesa, aceitando o café de Lourdes, e olhou para Cristal, que folheava o caderno novo com uma expressão distante. "Tá escrevendo o que hoje?" E perguntou, tentando puxar conversa. Ela hesitou, depois leu em voz baixa. "Hoje eu descobri que dizer não é só o começo. O difícil é acreditar que mereço o sim que vem depois." Ricardo ficou quieto, o copo de café parado na mão. "Você merece mais do que imagina, Cristal. Isso não é só palavra bonita, é fato", disse ele com uma firmeza que a fez erguer o olhar. Por um instante os dois se encararam e o ar pareceu carregar uma eletricidade silenciosa, quebrada só pelo barulho de Lourdes batendo a massa na tigela. A rotina da fazenda continuou, com Cristal se jogando nas tarefas como quem constrói uma armadura. O suco de laranja com hortelã agora tinha fila na feira, e ela começara a anotar ideias para novos sabores: limão com manjericão, maracujá com mel, rabiscando no caderno com uma empolgação que a surpreendia. Ricardo a incentivava, trazendo livros velhos de administração que encontrara no sótão, com capas amareladas e cheiro de poeira. "É básico, mas te dá uma base para crescer com o negócio", disse ele, deixando um exemplar na mesa da cozinha. Cristal devorava as páginas à noite, sob a luz fraca do abajur, sentindo que cada palavra lida era um passo para fora da sombra do passado. Mas a vila, como sempre, não dava trégua. Mariana, frustrada com o fracasso de Valdir, decidiu mudar de estratégia. Em vez de confrontos diretos, ela começou a espalhar rumores mais sutis, mas igualmente venenosos. No salão de beleza da vila, enquanto cortava o cabelo, ela deixou escapar com um suspiro calculado. Coitada da Cristal, tão nova e já tão perdida. Ricardo tá iludindo ela, sabe? Homem rico não dá nada de graça. Logo ela vai ver que ele só quer... Bom, vocês sabem. As palavras se espalharam como fogo em palha seca e logo chegaram aos ouvidos de Dona Elza, a mãe de Cristal, que até então se mantivera calada, encolhida na própria resignação. Elza, que nunca defendera a filha dos tapas de Valdir, sentiu uma pontada de culpa misturada com ciúme. "Minha filha não é disso", murmurou para si mesma, mas a semente da dúvida já estava plantada. Naquela tarde, Elza apareceu na fazenda, algo que Cristal nunca imaginaria. Ela chegou a pé, com um vestido desbotado e os cabelos grisalhos soltos, o rosto marcado por anos de silêncios. Ricardo a viu primeiro, parada no portão, e chamou Cristal, que estava regando a horta. "Sua mãe tá aqui", disse ele com um tom cauteloso, mantendo-se por perto como quem vigia uma tempestade. Cristal largou a mangueira, o coração disparado, e caminhou até o portão, as mãos sujas de terra tremendo levemente. "Mãe, o que você quer?" perguntou a voz firme, mas com um traço de esperança que ela não conseguia apagar. Elza desviou o olhar, torcendo as mãos. "Eu ouvi coisas, Cristal. O povo tá falando que você tá se metendo com o Ricardo por interesse. Eu sei que você não é assim, mas... Por que não volta para casa? Seu pai tá mais calmo agora e eu..." Ela parou, como se as palavras doessem mais nela do que em Cristal. A jovem sentiu o velho vazio no peito, mas também uma raiva nova, uma que não se encolhia mais. "Mãe, você nunca me defendeu, nunca. Aqui eu trabalho, estudo, sou alguém. Por que agora você se importa?" Elza abriu a boca, mas nenhuma resposta veio.
Ela apenas abaixou a cabeça, murmurando um "pensa direito" antes de virar as costas e caminhar de volta pela estrada. Ricardo, que assistira tudo a poucos metros, se aproximou. "Você tá bem?" perguntou a voz baixa, mas cheia de preocupação. Cristal assentiu, mas os olhos brilhavam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Eu achei que ela podia ter mudado." Só um pouco. "Mas ela só veio porque a vila tá falando", disse a voz embargada. Ricardo hesitou, então colocou a mão no ombro dela, um toque gentil, que parecia dizer mais do que palavras. "Você não precisa da aprovação dela, Cristal. Nem de ninguém. Você tá construindo algo que é seu, e eu tô orgulhoso de você." Ela olhou para ele, o coração acelerado, e pela primeira vez não desviou o olhar. O toque dele, quente contra a pele, era como uma âncora, mantendo-a firme no meio da tempestade. Naquela noite, Cristal escreveu no caderno: "Hoje minha mãe veio, mas não me viu. Não de verdade, mas o Ricardo viu. E eu vejo ele. Isso me assusta, porque é maior do que tudo que já senti." Enquanto isso, na vila, Mariana planejava seu próximo movimento, agora com um aliado inesperado. Tiago, o irmão mais velho de Cristal, que nunca a defendera, mas que agora via na situação uma chance de lucrar com a fama da fazenda. "Se a Cristal tá tão bem com o milionário, ele pode pagar para calar a boca da gente", disse ele a Mariana, num canto escuro do bar. O plano deles era simples, mas perigoso: pressionar Ricardo com uma ameaça de escândalo público, usando a reputação da vila como arma. O que eles não sabiam era que Cristal, com seu caderno, seu suco e sua nova coragem, estava pronta para enfrentar mais do que imaginavam, e que Ricardo, ao lado dela, estava disposto a tudo para protegê-la, mesmo que isso significasse expor o próprio coração. A manhã na fazenda Sol Nascente trouxe um calor abafado, como se o ar estivesse segurando a respiração, esperando o próximo movimento. Cristal acordou com o eco das palavras da mãe, ainda zumbindo na cabeça, misturadas com a imagem de Ricardo ao seu lado, a mão firme no ombro dela, o olhar que parecia enxergar além das cicatrizes. Ela se levantou, vestiu a camiseta azul, que já considerava sua favorita, e foi para a horta, onde o manjericão estava começando a florescer. Cada folha verde parecia um pequeno troféu, uma prova de que ela podia fazer coisas crescerem, mesmo num solo que já foi seco. Enquanto regava as plantas, pensava no curso noturno, no suco que agora tinha nome, Suco da Sol Nascente. E no jeito como Ricardo a fazia sentir que o futuro não era só uma palavra distante. Na cozinha, Dona Lourdes preparava um bolo de laranja, o aroma doce invadindo a casa como um abraço. "Menina, tu tá ficando famosa na vila. Ontem a Dona Carmen lá do mercadinho perguntou se tu faz entrega de suco. Tô te dizendo, isso vai virar um império", brincou, enquanto cortava uma fatia generosa para Cristal. Ela riu, mas o elogio trouxe uma pontada de ansiedade. A vila podia estar gostando do suco, mas também estava falando dela, de Ricardo, de coisas que ela não conseguia controlar. "E se eles continuarem falando, Dona Lourdes?" "Mariana, meu pai, eles não vão parar", disse a voz baixa, quase engolida pelo barulho da colher batendo na tigela. Lourdes parou, limpando as mãos no avental. "Minha filha, o povo fala até da sombra da árvore, mas tu tá plantando raiz forte aqui. E o Ricardo? Ele não é homem de se dobrar pra fofoca. Confia." Ricardo, enquanto isso, estava no curral com Zé, consertando uma cerca quebrada por um boi teimoso. Ele martelava com força, mas a mente estava em outro lugar. Na visita de Elsa, no carro estranho que rondava a estrada, no jeito como Cristal parecia carregar o mundo nos ombros e ainda assim sorria quando colhia laranjas. "Zé, tu já viu o Tiago, irmão da Cristal, por aí?" Lhe perguntou tentando soar casual. Zé cuspiu um pedaço de capim, pensativo. "Vi ele ontem no bar falando com a Mariana. Pareciam 2 urubus planejando o jantar. Cuidado, patrão. Aquele menino não presta, e a Mariana é cobra que não avisa antes de morder." Ricardo assentiu, o maxilar apertado. Ele sabia que a vila estava se dividindo.
De um lado, os que elogiavam o suco de cristal e a viam como uma história de superação. Do outro, os que seguiam Mariana, alimentando rumores de que ela era uma aproveitadora e Ricardo, um viúvo iludido. Naquela tarde, Cristal e Ricardo decidiram preparar uma nova leva de suco para a feira de sábado, agora com um toque de maracujá que ela sugerira. Trabalharam juntos na cozinha, espremendo frutas, medindo açúcar, rindo quando o suco espirrou na camisa dele. "Você tá pior que a dona Fifi com o milho", brincou Cristal. E Ricardo respondeu jogando uma gota de suco no rosto dela, o que a fez rir alto, um som que ecoou pela casa. Por um instante, enquanto limpava o suco da bochecha dela com o polegar, o tempo pareceu parar. Os olhos dele encontraram os dela e o toque tão simples fez o coração de Cristal disparar. "Desculpa, eu não quis sujar você", murmurou ele, a voz rouca, mas nenhum dos dois se afastou. Lourdes, que espiava da porta, virou-se rápido, fingindo mexer no fogão, mas com um sorriso de quem já sabia o que estava nascendo. A leveza, porém, foi interrompida por um barulho de motor. Um carro estacionou no portão e dele desceu Tiago, o irmão mais velho de Cristal, com a mesma arrogância de sempre. Ele usava uma camisa rasgada e um boné virado para trás, o olhar carregado de quem veio cobrar algo. Ricardo saiu para recebê-lo, com Cristal logo atrás, o coração apertado. "O que você quer, Tiago?" Ele perguntou Ricardo, a voz firme, mas sem agressividade. Tiago deu um sorriso torto, cruzando os braços. "Vim falar com minha irmã e com você, milionário. Tô sabendo que a Cristal tá virando a rainha do suco e você tá bancando tudo. Acho que a família merece uma parte, né? Afinal, ela é nossa antes de ser sua." As palavras eram como facas e Cristal sentiu o sangue subir ao rosto. "Você nunca se importou comigo, Tiago. Por que agora?" retrucou ela, a voz tremendo, mas cheia de uma força que surpreendeu até ela mesma. Tiago riu, olhando para Ricardo. "Tá vendo? Ela acha que é dona da própria vida agora. Mas, Ricardo, a vila tá falando, e não é bonito. Paga um preço pra gente calar a boca, ou isso vai ficar feio. Meu pai tá louco, e a Mariana... Bom, ela tem amigos que sabem fazer barulho." Ricardo deu um passo à frente, os olhos faiscando. "Você tá ameaçando na minha casa, menino? Sai agora, ou eu te arrasto até a estrada." Tiago ergueu as mãos, como se fosse inofensivo, mas o olhar dele era puro veneno. "Tá bom, milionário, mas isso não acaba aqui. Cristal, você vai se arrepender de virar as costas para a família." Ele voltou para o carro, acelerando com um ronco que fez as galinhas do terreiro se agitarem. Cristal ficou parada, as mãos fechadas em punhos, o caderno apertado contra o peito como um escudo. Ricardo se virou para ela, a voz suavizando. "Ele não vai te tocar, Cristal. Nem ele, nem ninguém. Eu prometo." Ela olhou para ele, os olhos verdes brilhando com uma mistura de medo e gratidão. "Porque você faz tanto por mim, Ricardo." "Você não precisava." Ele hesitou, coçando a nuca, o chapéu na mão. "Porque eu vejo você, Cristal. Não a menina que eles machucaram, mas a que tá florescendo aqui, apesar de tudo. E porque, bom, talvez eu goste de te ver sorrir." As palavras saíram quase como um sussurro, e Cristal sentiu o rosto queimar, o coração batendo tão alto que temia que ele ouvisse. Naquela noite ela escreveu no caderno: "Hoje meu irmão veio e o medo voltou. Mas o Ricardo ficou do meu lado, e eu senti algo que não sei nomear. É como se ele fosse uma casa onde eu quero morar, mas ainda não sei se mereço a chave." Enquanto isso, na vila, Mariana e Tiago tramavam no bar, sob o olhar curioso de outros clientes. "A gente vai na feira no sábado. Vamos fazer um escândalo que nem o Ricardo vai aguentar", disse Mariana com um brilho frio nos olhos. "E a Cristal? Ela vai aprender que ninguém foge da família sem pagar um preço." O que eles não sabiam era que Cristal, com sua coragem crescente, e Ricardo, com sua determinação silenciosa, estavam se tornando uma força que a vila ainda não entendia, e que o próximo sábado seria mais do que uma feira, mas um palco onde verdades seriam postas à prova. O sábado amanheceu com um sol tímido,
escondido por nuvens finas, que pareciam prenunciar mais do que uma simples garoa. Na fazenda Sol Nascente, a agitação era palpável. Cristal acordou cedo, o estômago embrulhado não só pela expectativa da feira, mas pelo peso da ameaça de Tiago. Ela vestiu uma blusa nova que Dona Lourdes insistira em comprar na vila. "Pra você brilhar, menina!" E passou a manhã preparando jarras de suco, agora com 3 sabores: laranja com hortelã, maracujá com mel e um novo de limão com manjericão que ela testara na véspera. Cada jarra era como uma pequena vitória, uma prova de que ela podia criar algo bom, mesmo com o mundo tentando puxá-la para trás. Ricardo, enquanto carregava as caixas de frutas para o Jeep, estava mais quieto que o usual. A visita de Tiago o deixara alerta, e ele passara a semana reforçando a segurança da fazenda. Contratou 2 peões extras para vigiar o portão e pediu a Zé para ficar de olho na feira. "Se aquele menino aparecer com graça, Zé, é só me chamar. Não quero confusão, mas também não vou deixar ele assustar a Cristal", disse ele, enquanto amarrava as jarras no carro. Zé, mascando um palito, deu um sorriso torto. "Patrão, tu tá mais protetor que lobo com cria, mas eu gosto disso. A menina merece alguém que lute por ela." Ricardo não respondeu, mas o calor no peito confirmava o que ele ainda hesitava em admitir. Cristal não era mais só uma hóspede. Ela estava se tornando parte essencial da fazenda, da vida dele. Na feira, a barraca do suco da Sol Nascente atraiu olhares desde cedo. A toalha xadrez, as jarras brilhando sob o sol que finalmente romperam as nuvens, e o sorriso tímido, mas genuíno de Cristal chamavam a atenção. Dona Lourdes, como sempre, era a voz da barraca, gritando: "Suco fresquinho, feito com amor e fruta da fazenda. Vem provar o que a Cristal faz de melhor." As pessoas formavam fila, elogiando os sabores, e até o menino do mercado, aquele que chamava Cristal de Tia Massa, voltou com moedas para mais um copo. Cristal servia cada cliente com cuidado, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Cada delícia. "Ou você tem mão boa, menina." Era como um tijolo a mais na fundação da confiança que ela construía, mas a paz durou pouco. Perto do meio-dia, quando a feira estava no auge, Mariana apareceu acompanhada de Tiago e um pequeno grupo de curiosos que pareciam farejar confusão. Mariana, com um vestido vermelho que gritava intenção, parou na frente da barraca, o sorriso afiado como uma lâmina. "Nossa, Cristal, até que você se arrumou bem para uma faxineira. Esse suco é o quê? Um jeito de enganar o Ricardo para ficar com a fazenda dele?" A voz dela era alta o suficiente para atrair olhares, e o burburinho começou a crescer. Tiago, ao lado, riu, cruzando os braços. "É isso, mana. Você acha que é dona do pedaço agora, mas todo mundo sabe que tá aqui pelo dinheiro do viúvo." Cristal sentiu o sangue gelar, as mãos tremendo enquanto segurava uma jarra. Ela abriu a boca para responder, mas a voz travou, o velho medo tentando tomar conta. Antes que Mariana pudesse dizer mais, Ricardo surgiu, empurrando-se entre a multidão com uma calma que escondia a tempestade nos olhos. "Mariana, Tiago, se vieram comprar suco, a fila é ali. Se vieram fazer show, a estrada tá livre para voltar." A voz dele era firme, cortante, e a multidão ficou em silêncio, esperando o próximo ato. Mariana riu, jogando o cabelo para trás. "Ricardo, você acha que engana quem? Todo mundo sabe que uma menina de 22 anos não tá com um homem como você por caridade. E você, Cristal, acha que pode apagar o passado só porque aprendeu a espremer laranja?" Cristal sentiu o peso de todos os olhares, como se a vila inteira a estivesse julgando. Mas então, algo estalou dentro dela. Uma faísca de raiva, de coragem, de tudo que ela construíra na fazenda. Ela deu um passo à frente, a jarra ainda na mão, e falou, a voz tremendo no início, mas ganhando força. "Mariana, você não sabe nada sobre mim. Eu não vim pra cá pelo dinheiro do Ricardo. Vim porque ele me deu uma chance que ninguém na minha vida deu. E você, Tiago, nunca levantou um dedo quando o pai me batia. Agora quer o quê? Meu suco? Porque é só isso que você vai levar de mim."
Ela levantou a jarra como se fosse um troféu, e a multidão soltou um murmúrio de surpresa, alguns até aplaudindo. Tiago ficou vermelho, os punhos cerrados, mas antes que pudesse avançar, Dona Lourdes se meteu na frente, apontando o dedo. Menino, se tu abrir essa boca de novo, eu te faço engolir esse boné. E você, Mariana, para de espalhar veneno. A Cristal trabalha, estuda e faz suco que até o padre elogiou. E vocês, o que fazem além de falar? A multidão riu e o clima começou a mudar. Uma cliente, Dona Carmen, do mercadinho, gritou: "Deixa a menina em paz. O suco dela é melhor que a língua de vocês." Outros se juntaram e Mariana, vendo que perdia o controle, tentou manter o sorriso, mas seus olhos faiscavam raiva. "Isso não acaba aqui, Ricardo", disse ela, antes de puxar Tiago e sumir entre as barracas. No jipe, no caminho de volta, Cristal ficou quieta, o caderno apertado contra o peito. Ricardo, dirigindo, quebrou o silêncio. "Você foi brava lá, Cristal." Enfrentou os dois de cabeça erguida. "Tô orgulhoso." Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. "Eu tava com medo, Ricardo. Mas quando vi você ali, e a Dona Lourdes, e até a Dona Carmen, eu senti que não tava sozinha." Ele sorriu, a mão hesitando antes de tocar a dela, um toque leve, mas cheio de significado. "Você nunca vai estar sozinha aqui. Não enquanto eu tiver algo a dizer sobre isso." Naquela noite, na varanda, Cristal escreveu no caderno: "Hoje eu enfrentei a vila inteira, ou pelo menos pareceu assim, e não desmoronei. Mas o que me segurou foi saber que o Ricardo acredita em mim, e que eu começo a acreditar em mim mesma. Só não sei o que vem agora, porque sinto ele mais perto, e isso é tão grande que me dá medo." Enquanto isso, na vila, Mariana e Tiago se reuniam em segredo, planejando algo maior. "Se a Cristal quer brincar de heroína, a gente vai mostrar que ninguém escapa do passado", disse Mariana com um brilho perigoso nos olhos. Ela tinha um plano novo: espalhar uma mentira tão grande que nem Ricardo poderia ignorar. Uma que colocaria à prova não só a coragem de Cristal, mas o laço frágil e crescente entre ela e Ricardo. A semana após o confronto na feira trouxe uma calma enganosa à fazenda Sol Nascente. O céu de setembro estava claro, com o sol brilhando forte sobre as laranjeiras e o manjericão que Cristal cultivava com tanto cuidado. Ela mergulhava nas tarefas com uma energia renovada, como se cada jarra de suco preparada, cada página estudada no curso noturno fosse uma forma de afirmar sua nova vida. O suco da Sol Nascente agora tinha uma clientela fiel, e Dona Carmen, do mercadinho, já falava em vender as garrafas em sua loja. Cristal anotava tudo no caderno novo, que agora misturava receitas, cálculos de lucro e frases soltas sobre coragem e esperança. Mas no fundo, ela sentia o peso de um pressentimento, como se o silêncio da vila fosse a pausa antes de uma tempestade. Ricardo também sentia a tensão no ar. Ele passara a semana mais vigilante, checando o portão à noite e mantendo os peões de olho na estrada. A ameaça de Mariana e Tiago o incomodava, não por medo do que poderiam fazer a ele, mas pelo que poderiam tentar contra Cristal. Ele a observava de longe, enquanto ela ria com Dona Lourdes na cozinha, ou lia seus livros sob a luz da varanda, e sentia algo que não podia mais ignorar, um vazio que só ela parecia preencher, um calor que o fazia lembrar dos dias com Clara, mas diferente, mais vivo, mais urgente. "Patrão, tu tá apaixonado ou é só o sol que tá te cozinhando?" Brincou Zé uma tarde enquanto consertavam o trator. Ricardo riu, mas não negou, apenas balançou a cabeça e voltou ao trabalho, o coração batendo mais rápido que o motor. Na vila, Mariana e Tiago tramavam seu golpe final. Mariana, com sua habilidade para manipular, espalhou um rumor devastador, que Cristal não era apenas uma aproveitadora, mas que estava grávida de Ricardo, uma mentira suculenta que misturava escândalo com a moralidade que a vila adorava julgar. "Ela tá prendendo ele com um filho, como já fizeram com outros", disse Mariana no salão de beleza, com um tom de falsa preocupação que enganava os mais crédulos.
A fofoca correu como fogo, chegando ao bar, à igreja, ao mercadinho, até que Padre Anselmo, pressionado pelas vozes da vila, decidiu intervir novamente. Ele marcou uma reunião na igreja, chamando Ricardo, Cristal e os principais fofoqueiros, sob o pretexto de esclarecer as coisas para o bem da comunidade. A notícia da reunião chegou à fazenda numa tarde abafada, trazida por Dona Carmen, que apareceu com um saco de farinha e um olhar preocupado. Menina, o povo tá falando coisas feias. Dizem que você tá... Bom, que tá esperando um filho do Ricardo. Eu não acredito, mas a vila tá pegando fogo e a Mariana tá jogando lenha. Cristal sentiu o chão sumir, o rosto queimando de vergonha e raiva. Isso é mentira. Eu nunca... Como eles podem dizer isso? Dona Lourdes, que ouviu da cozinha, bateu a colher na mesa. É a Mariana, aquela cobra. Ela quer te afundar, menina, mas tu não vai cair tão fácil. Ricardo, que entrava naquele momento, ouviu o suficiente para cerrar os punhos. Eles querem briga? Então vão ter. Mas não é com a Cristal que vão mexer. No dia da reunião, a igrejinha da vila estava lotada. O ar cheirava a cera de vela e tensão. Cristal entrou de cabeça erguida, vestindo a blusa nova e segurando o caderno como um talismã. Com Ricardo ao seu lado, a presença dele como uma muralha. Mariana e Tiago estavam na primeira fileira, com sorrisos que não escondiam a malícia. Padre Anselmo começou com seu tom sério. Estamos aqui para esclarecer rumores que estão machucando nossa comunidade. Cristal, Ricardo, o que tem a dizer? Antes que Ricardo pudesse falar, Cristal deu um passo à frente, o coração disparado, mas a voz firme. Padre, a vila pode falar o que quiser, mas a verdade é uma só. Eu vim para a fazenda fugindo de tapas, não de sonhos. Trabalho, estudo, faço o suco que vocês compram. E grávida? Isso é mentira. Quem inventou isso não me conhece. Só quer me ver no chão de novo. Mas eu não caio mais... A multidão murmurou, alguns com surpresa, outros com vergonha. Ricardo tomou a palavra, a voz grave ecoando na igreja. Eu trouxe a Cristal para a fazenda porque vi uma injustiça que não podia ignorar. Ela é trabalhadora, honesta e trouxe vida para minha casa, para o meu coração. Quem fala dela, fala de mim. E se é para falar, que seja na minha frente. Ele olhou para Mariana, que desviou o olhar, e para Tiago, que parecia encolher na cadeira. Então, num impulso que surpreendeu até ele mesmo, Ricardo segurou a mão de Cristal, os dedos entrelaçados diante de todos. Eu amo essa mulher, e não vou deixar ninguém manchar o que ela é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristal sentiu o rosto queimar, mas não soltou a mão dele, o coração batendo tão alto que parecia ecoar na igreja. Dona Carmen foi a primeira a aplaudir, seguida por outros que conheciam o suco, o trabalho, a história de Cristal. Mariana tentou protestar, mas Padre Anselmo levantou a mão. Chega de veneno, Mariana. A verdade está clara aqui. Vocês todos olhem para si antes de julgar. A reunião terminou com a vila dividida, mas com uma nova narrativa. Cristal não era mais a menina machucada, mas a mulher que enfrentara o passado e conquistara um lugar. Na volta para a fazenda, no jeep, Cristal e Ricardo ficaram em silêncio, a mão dela ainda na dele. Quando pararam na estrada, sob o céu agora estrelado, ela falou a voz suave: "Você disse que me ama." Era verdade? Ricardo olhou para ela, os olhos brilhando. É. E vai ser, se você quiser. Ela sorriu, lágrimas escorrendo, mas de uma alegria que doía de tão grande. Eu quero, Ricardo, mas com calma. Eu tô aprendendo a me amar primeiro. Ele assentiu, o sorriso mais aberto que ela já vira. Então a gente aprende junto. Naquela noite, Cristal escreveu no caderno: "Hoje a vila viu quem eu sou." E o Ricardo me viu, e eu vi ele. O amor não apaga o passado, mas ilumina o caminho para frente. Na fazenda, a vida seguia, com sucos, risadas e olhares que prometiam um futuro. Na vila, Mariana perdeu força e Tiago sumiu envergonhado. E Cristal, com Ricardo ao seu lado, sabia que o próximo capítulo seria escrito por ela, com coragem, amor e o sabor doce de laranjas.